e agora estava mais do que na hora de retomarmos para preencher este espaço de estudos que estava vazio, né? Então nós pensávamos nessa retomada em fazer um formato um pouquinho diferente, né? Sem sair da doutrina, sem sair da doutrina de Jesus, da coordenação de Kardec, mas nós achamos por bem até para ser mais relaxante para quem assiste e ser menos cansativo para quem faz, com maior dinamismo, achamos por bem que a palestra fosse feita a três, né? Cada um discorre sobre um subtema do Evangelho. E hoje vamos iniciar no capítulo 1, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem sequencial, né? Haverá capítulos que se fazem num dia só. É o caso de hoje, porque é um capítulo ainda curto, que é um pouco de introdução, e outros capítulos, naturalmente, teremos que subdividi-los. A maioria terão que ser subdivididos, né? E sempre o objetivo é termos 3 companheiros habilitados para estarem aqui, né? Já temos a Denise, que está convocada, temos a Thelma, que está convocada, e outros companheiros que estão fora no momento, né? A ideia é essa, né? De ser mais dinâmico, para ser menos cansativo e talvez mais enriquecedor, porque cada um de nós, dentro da doutrina, traz, não são pontos de vista, mas traz ângulos, questões diferentes que são sempre complementares, não é, meninas? Então, é um pouquinho por aí. Hoje nós iniciamos no capítulo 1, onde Jesus nos diz que não veio destruir as leis, sim dar-lhes forma, né? Mas, enquanto isso, a Márcia vai nos ler a página de harmonização, né? Boa noite a todos. O Grande Doador é do livro Antologia Mediúnica do Natal, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou leprosos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Não possuía fazendas e estabeleceu um novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos, tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Ferido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando os caminhos dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer assim o coração em homenagem ao divino amor na terra, poderá, deste modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Muito bem. Essa página tem tudo a ver com a parte que a Márcia vai nos trazer, não é? Que é Jesus. Então vamos agora. É você que vai fazer? Tá. A Márcia vai fazer o Espiritismo e você, Jesus. Então tá bom. Então vamos fazer a nossa prece de abertura.
e harmonização, com gratidão a Deus, a Jesus, por nos dar a oportunidade do esclarecimento, de adentrar em sua doutrina e de podermos ser instrumentos para o esclarecimento de quem possa vir até aqui e se deliciar com as palavras oriundas do Evangelho de Jesus, pelos apóstolos e pelos grandes espíritos. E assim, Senhor, te pedimos autorização para iniciarmos esse estudo retomado depois de longo período, mas aqui estamos com as tuas bênçãos, com o teu amor, para colher todos os benefícios e todos os esclarecimentos. Oxalá, Senhor, sejamos dignos das tuas bênçãos e pedimos que os bons espíritos, os mentores da casa, Chico Xavier, Eurico Marçanu e todos os demais que tutelam os nossos estudos, que tutelam esta casa, que possam nos inspirar, nos auxiliar e nos auxiliar a todos no entendimento, no discernimento, para a melhor compreensão das leis naturais, das leis de amor e caridade. Dessa forma, Senhor, pedimos permissão para iniciar. Graças a Deus, que assim seja. Bom, então vamos iniciar hoje. Alto. Não se escuta? Não precisa do microfone? Acho que não. Bom, o microfone fica melhor? Precisa não, precisa, não precisa. Precisa? Então vamos usar. Eu não gosto muito de usar o microfone, porque eu gosto de falar com as mãos, né? E assim fico só com uma mão para falar. Mas está tudo bem. Olha, então nós vamos iniciar o capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei. E nos fala das 3 revelações, que é Moisés, que é Jesus e que é o Espiritismo Consolador de Kardec. Não é? E aqui a gente já pode iniciar por avaliar a diferença entre as 3 revelações. A primeira, de Moisés, foi personificada em uma pessoa, em Moisés. Não é? A segunda também foi personificada em Jesus, ele próprio. Não é? E a terceira, que é o Espiritismo, é uma obra coletiva, é uma obra dos espíritos desencarnados, trazendo as informações, e de espíritos encarnados, né, que deram suporte a Kardec para que ele pudesse levar a termo toda essa grandiosa obra. Não é? E então nós vamos começar fazendo aqui a leitura da parte que nós vamos comentar, e depois as meninas, cada uma também vai fazer a leitura da sua parte. E eu olhando aqui assim para os lados, eu queria dizer que eu sou mais sortudo do que Jesus, né? Porque Jesus estava entre 2 barbudos, né? E eu estou entre 2 moçoilas elegantes, não é isso? Olha, eu já aprendi na literatura espírita que uma brincadeirazinha de forma equilibrada não faz mal nenhum para, às vezes, descondensar o ambiente, tá bom? Porque a gente pode pensar, Otávio fala coisas, não tem nada, eu ambiente para isso, mas eu acho que é, tá bom? E quero convencer vocês todas de que é, sempre e quando seja não exagerado e equilibrado. Então, Kardec, através dos espíritos, nos diz o seguinte: as 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, e depois temos para a semana que vem a aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos, a nova era. Esse aqui vai ser um estudo para 3 companheiros na semana que vem. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até a última iota, ou seja, até a última necessidade. E o último ponto, Evangelho de Mateus. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés.
Uma é invariável, a outra adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada e nenhuma figura de tudo o que está acima no céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sobre a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. Aqui estamos sendo apresentados mais ou menos a um Deus único, né? Ao monoteísmo. E efetivamente os judeus, os hebreus, a partir dos ensinamentos de Moisés, foi o primeiro povo a acreditar no Deus único, né? Porque à época, pela ignorância, pelo desconhecimento, se adoravam bezerros, se adoravam porquinhos, se adoravam diversas estátuas, se adoravam sóis, se adoravam luas, toda essa coisa, né? Isso aqui foi um trabalho hercúleo de Moisés. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Até hoje, essas culturas glorificam o sábado, né? Estão trabalhando. Na verdade, o trabalho é que glorificam, mas são culturas enraizadas. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viver muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno é um burrinho, e nem coisa alguma que pertença a ele. A época que se usavam as ferramentas, os apetrechos do campo, né, para fazer a apologia, para referenciar tudo isso. Né? Essa é lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter através do temor um povo naturalmente violento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão no Egito, para dar autoridade às suas leis. Ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça requintada eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser vencer os mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, vamos ver que Moisés, ele trabalhou aquele povo todo com duas leis. A lei divina, que lhe foi entregue mediunicamente no Monte Sinai, porque Moisés era um supermédico, né? Lhe foram entregues 623 leis numa tábua no Monte Sinai. Alguns livros dizem que já teria sido Jesus. Jesus veio em corpo físico 1650 anos depois, né? Mas é evidente que Jesus é o grande mestre, protetor, orientador, construtor, remodelador do plano terrestre. Ele já à época estava trabalhando junto a Moisés e destacou os 10 mandamentos com que Moisés pôde trabalhar a cabeça daquele povo. Mas Moisés, por si próprio, adicionou mais algumas leis fortes, como, por exemplo, adoravam o porco, né?
perdão, não adoravam o porco, adoravam o bezerro, mas comiam carne de porco. Mas Moisés também lhes disse que o porco também era santificado. Por quê? Porque eles comiam carne de porco estragada, porque à época não havia como conservar, e ficavam doentes e morriam, e essa coisa toda. Mas vamos ver quem foi Moisés e quem foi o povo que foi escravizado no Egito, que depois veio para a Palestina, né? Essa Palestina que hoje está convulsionada, onde se instalaram os hebreus, onde se instalaram os palestinos, que no fundo eram todos da mesma origem, foram se separando em tribos, são irmãos e hoje não se reconhecem, né? Moisés, ele viveu no palácio no Egito por 40 anos. Ele nasceu no Egito, de família hebraica, que também se via refugiado no Egito. Houve um êxodo enorme de hebreus para o Egito no ano 1700, porque havia muita fome em consequência de uma grande seca na Palestina. Então, todos emigraram para o Egito, porque lá não havia seca, porque as margens do rio Nilo eram muito prósperas. Só que se surpreenderam com a submissão à escravatura imposta pelo mandatário à época, que eu tenho o nome dele aqui, que era Ramsés, o faraó. E nessa época, o faraó, ele sonhou ou ouviu dizer que o seu reino estava correndo perigo. Estaria nascendo alguém que tomaria o seu trono. Então, o que ele fez? Mandou matar todas as crianças até 5 anos e todos os bebês que iam nascendo, ele mandava procurá-los nas casas, em todo lugar, e também os mandava matar. E essa família imigrante tinha uma senhora que tinha acabado de ter um bebê e estava toda aflita, escondeu até quanto pouco. Até que um dia, o que ela fez? Ela sabia que a filha do faraó, a determinada hora da tarde, ia para o jardim junto a um córrego, junto a um rio manso, e ela preparou uma cestinha, forrou-a bem forrada para resistir à flutuação e colocou a criança, que foi depois chamada de Moisés pela filha do faraó. E quando o cestinho passava em frente ao palácio, a filha, como imaginado e como idealizado pelo invisível, né? A filha do faraó percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo e mandou resgatar aquela cesta e viu que era um bebê. Então pediu ao pai para deixar que eu adotasse. E o faraó, evidentemente, que tendo um bebê em casa, não seria nenhuma afronta para ele. Né? Mas, 40 anos depois, Moisés se envolveu numa briga ao defender um hebreu e matou um egípcio. E precisou fugir. Ao fugir para as montanhas, foi seguido por uma grande multidão. 2 milhões de escravos estavam sendo submetidos à miséria absoluta pelo faraó, aderiram à caminhada de Moisés, e aí começou a peregrinação pelas montanhas durante muitos anos, se instalando em barracas, e foram fazendo grupos, foram fazendo núcleos que não eram familiares, mas passaram a ser familiares, até chegarem à Palestina. Eram 2 milhões de escravos, que representavam à época 3% da população mundial, que era de aproximadamente 70 milhões. Como poderiam contar a população de todos os países da época, não me perguntem, porque eu não sei. Eu só li
só li esses números. É assim como li que depois, à época de Jesus, 1650 anos depois, a população mundial já era entre 200 e 300 milhões, né? Então vejam que depois da época de Kardec, 2000 anos após, possivelmente já estaríamos pelos 2, 3 bilhões, né? E agora 8 bilhões. Então vejamos a forma crescente das reencarnações, a quantidade de espíritos que estavam em necessidade de reencarnar, não é? E aí Moisés conduziu todo esse povo com uma maestria enorme, como falamos no início, né? Trabalhando com aqueles homens brutos, homens de certa forma furiosos também, ignorantes da forma como haviam sido tratados, já que eles foram à procura de alimentos e acabaram recebendo sim algum alimento, mas escravizados e submetidos aos trabalhos e à miséria. Então, naturalmente, que era muito difícil de trabalhar a cabeça desse povo. E Moisés teve a maestria de conseguir, não só recebendo as leis divinas para poder conduzi-los e de forma que eles também entendessem que existia um Deus único, um Deus que conduzia, um Deus que orientava, mas aos ignorantes era difícil, então ele implementou as diversas leis de atemorização, não é? E assim foram caminhando até a se instalar em diversos pontos da Palestina, não é? Que eu não domino essa história da instalação do povo palestino, do povo hebreu, etc. Mas a questão é que, na medida que vem todo esse êxodo do Egito, e se foram distribuindo em certas como é que se diz? Regiões. Em certos núcleos, né? Em certos núcleos foram formando famílias, etc. Né? Então, até se diz agora que palestinos e judeus estão reencarnando em lados opostos para, de certa forma, vivenciarem a lei de causa e efeito. Ou seja, o que um fez ao outro agora está recebendo. É dramático dizer isso, né? Mas essa destruição que está acontecendo na Palestina, que é horrível, que é sem comentários, Deus permitiu isso. Deus está permitindo isso. Tanto que sabemos que nada, não há uma folha que se mova sem a permissão de Deus, né? Então, é triste, mas é assim. Então, o meu tempo acabou e eu vou passar agora para a Márcia, que vai continuar com o Sol. Em algum momento eu vou acertar, viu? Com o Sol agora vai nos falar sobre a segunda revelação, que é o Cristo, né? Que veio 1650 anos depois e ainda disse: muitas coisas teria para dizer-vos que não as compreendereis. Mais tarde meu Pai enviará outro Consolador que ficará convosco, porque vos ensinará tudo. Ensina para a gente. Então, boa noite a todos. Muito alegre, né? Com muita gratidão que a gente está aqui, depois de 4 anos, né? Eu lembro a última palestra que a gente fez, às quintas-feiras, né? E tanta coisa aconteceu nesses 4 anos. Mas a gente prossegue, né? E a gente percebe que cada vez mais a gente vai se fortalecendo. Então é muita alegria. A gente sabe o objetivo da Casa Espírita, que não é só conosco os encarnados, né? Mas existe todo um tratamento com desencarnados, que a palestra de quinta-feira, né, tinha o objetivo de apoiar o trabalho de cura que acontecia lá atrás, que ainda não voltou, né? Com certeza, se Deus quiser, vai voltar. Bom, e hoje, nessa reunião inaugural, né, para a gente coube falar sobre Cristo. Falar sobre Cristo é muito difícil, né? É muito difícil pegar o universo, né, de Jesus
e trazer para 10 minutos, né? 15 minutos. Gente, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele conta que mais ou menos há 4 bilhões de anos, né, teve uma reunião onde só espíritos puros estavam presentes, né, onde Jesus faz parte, né, desse conjunto. E o objetivo dessa reunião seria ajudar, né, na construção e na elaboração do nosso planeta Terra. Nessa reunião, Jesus foi nomeado, né, o governador do planeta. Ora, isso foi há 4 bilhões de anos. Segundo Jorge Ehlers, desse período, né, até surgir a primeira célula, foram 3 bilhões de anos. Por que eu estou falando isso? Porque se Jesus, naqueles tempos, já foi nomeado governador do planeta, que envergadura tem esse espírito, né? Que nós não temos nem como mensurar o conhecimento dele. Nós, como espíritas, nós sabemos que todos nós, um dia, seremos um espírito puro. Mas olha a distância que existe entre Jesus e nós. A partir daí, né, Jesus, junto com a sua rede, né, de companheiros, começou esse trabalho, né, de povoar, né, o nosso planeta, de ajudar a povoar nosso planeta. Raul Teixeira, né, ele conta que para Jesus reencarnar, mergulhar no planeta, ele precisou de 14 séculos. Claro, a gente que estuda espiritismo, a gente sabe, né, que toda uma preparação, toda uma modificação no seu perispírito para que ele pudesse ser homens igual a nós, um homem igual a nós. Otávio estava falando, né, que a primeira revelação, né, que veio através de Moisés, mas eles contam também, né, que mais ou menos nessa época que Moisés começou a se preparar para receber o decálogo, foi mais ou menos nesse período que Jesus começou a preparar-se para vir reencarnar na Terra 14 séculos depois. Raul Teixeira dá como comparação... 650 anos, 14 séculos. Claro. Exatamente. Raul Teixeira fala que é para a gente imaginar assim, imagine um homem de estatura muito alta e que tem que viver 100 anos, né, num local onde o teto é muito baixo. Então, que esse, né, foi o que Jesus teve que se acomodar, né, teve que sofrer para estar conosco. E aí, o que a gente sabe dele, né, porque muita gente questiona, né, mas será que Jesus existiu? Porque historicamente, né, não tem esse registro. O registro que tem é os registrados pelos apóstolos. E que a história do homem coloca em dúvida. Mas a gente tem, porque a gente cria, né, teve os apóstolos, eles receberam, né, um reforço. Por quê? Porque Saulo, né, Paulo de Tarso, que não viveu na mesma época de Jesus, registrou isso nas cartas. Então, né, se a vida de Jesus foi uma invenção dos apóstolos que conviveram com ele, 30 e poucos anos depois, Paulo de Tarso, né, vem e coloca em cartas e distribui para o mundo, né, para o mundo daquela época, né,
restringia todo o Oriente, né? Coloca tudo que ele soube, tudo que falaram para ele, né? Inclusive contemporâneos de Jesus. E o que a gente sabe, né, realmente é dessa época. O nascimento dele, né, sabe-se que ele nasceu em Belém, né, que ele foi criado até determinada idade no Egito, porque ele teve que fugir para o Egito. Olha como a história se repete. Ele teve que fugir para o Egito, porque Herodes, né, mandou matar todas as crianças até 2 anos, porque escutou um mago falar, né, que o rei dos judeus havia nascido. Então, olha o sofrimento dessa família. Ele nasceu fora do local dele, porque ele estava em trânsito, né? Ela nasceu em Belém. E dali ela fugiu, a família fugiu para o Egito. Ele só voltou depois de 7 anos e pouco, foi quando ele foi para Nazaré. Aí começam os ensinamentos. Ele poderia ter nascido, né, na família de qualquer rei. Ele poderia ter nascido, né, rico. Ou ele poderia ter sido o que os judeus esperavam na época. Um guerreiro forte, né, que viria tirar eles daquela situação que eles estavam. Mas não. Ele nasceu numa manjedoura. Gente, por que ele nasceu na manjedoura? Primeiro ensinamento. Ele nasceu na manjedoura para mostrar que a primeira das virtudes que nós temos que ter é a humildade. Começou aí. Então, tudo dele foi diferenciado. Tudo dele, né, foi com muita dificuldade. Ele não teve nenhum privilégio. Aquele homem, né, aquela família, viveu todo esse período. Até que, né, com 30 anos, ele vai, né, ele se apresenta para o mundo, ele vai para Jerusalém. É onde depois, 3 anos depois, ele acaba. Mas qual foi a missão de Jesus? Ele veio para falar de coisas completamente loucas, completamente estranhas ao que aquela sociedade conhecia. Poxa, ele veio falar de coisas, perdoar os inimigos, amar o próximo, né? O perdão, né? Se alguém te bater na face, dê a outra. Gente, isso para aquele povo, isso é uma humilhação, né? Eles falam, poxa, mas os cristãos apanham, vocês gostam de ser humilhados. Mas não, é porque ele veio trazer uma outra proposta de vida. E o que acontece com todos aqueles que trazem notícias diferentes? Que tem que tirar você da sua zona de conforto. Ora, né? Você, não, naturalmente, você é rejeitado. Porque o fundamento de Jesus é, né, perdão, amar os inimigos, acabar com a hipocrisia. Isso tudo, o desapego aos bens materiais. Poxa, isso tudo ia contra, né, aquela sociedade e a nossa atual. O que mudou? Mudou pouco. A gente continua achando que Jesus é coisa do evangélico, disso, daquilo. Mas não. Né? Jesus, a filosofia de Jesus, independente, não tem religião, não quero ter religião, tá? Independente de qualquer religião, quem pratica a filosofia de Jesus vive melhor, vive mais feliz. Não é eu que falo isso não, tá? São as revistas que falam, né? A Veja. Por quê? Porque realmente, né, você vive sem estresse, né? Você vive livre. Mas é difícil? É muito difícil para a gente, ainda hoje, vivenciar aquilo tudo.
Imagina na época. Aí por que ele não vem falar sobre espiritismo? Por que ele vem falar sobre mediunidade? Né? Ele poderia ter falado sobre isso, né? A gente já sabe que não dava. A cabecinha daquela época ainda não comportava essa informação. A nossa cabeça hoje ainda não comporta essa informação integralmente. Por isso que é muito fácil para a gente fazer esse link. Então, gente, não tem como a gente continuar muito falando de Jesus, porque realmente eu vou tomar o tempo da Márcia e não vai ficar muito bom, né, Márcia? Então vamos continuar. Pode ir até 8h15. Depois a Márcia vai até 8h30, porque nós começamos um pouquinho depois. Então, né, para não demorar muito, eu vou ler o texto. Mas ele veio falar de coisas assim, ele tinha coisas que a gente achava completamente contraditório, né? Quando ele fala aqui essa frase, né, não pense que eu vim destruir a lei, né? Não é sobre isso. Não pense que eu vim trazer a paz sobre a terra, né? Mas sim a espada. Ele falou isso. Aí as pessoas falam, poxa, né? Estranho esse líder. Mas por que ele falou isso? Entendeu? Para as pessoas compreenderem que quando ele viesse, ele ia dividir famílias. Porque ideias dividem. Política divide. Então, o conhecimento faz com que a gente entenda as colocações dele. Mas nem todos entendem assim. Ou então, quando ele falava assim, quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quando apresentaram ele, né? Quando falaram para ele, Jesus, a sua mãe chegou, né? Lá na casa lá de Simão. Aí ele fala, mas quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Aí ele aproveitou ali para dar mais, né? A mãe dele, o irmão dele, é a humanidade. Hoje a gente sabe que nós somos ligados, né, pela fraternidade. Por quê? Imagine um mundo sem nada material. Imagine um holocausto. Só sobra nós, ser humano. Não vai importar se você é branco, preto, gay, o que você seja. Se é ser humano, vocês vão se unir, nós vamos nos unir para vencer as dificuldades. É isso que ele quer dizer, que em essência nós somos todos irmãos. Só que realmente foi um cara totalmente incompreendido, né? Por causa dele, milhões e milhões de pessoas padeceram, milhões de pessoas morreram e várias coisas. Por quê? Pela ignorância do homem. Mas não pela ignorância do homem. Gente, eu vou ler o texto e vou passar para a Márcia. Outra hora a gente continua conversando sobre Jesus. Semana que vem. Então, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, tanto em relação ao conteúdo quanto à forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia tê-los reformado mais radicalmente, senão reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E dizendo: aí está toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois que serviria ter estabelecido essa lei se ela não devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo?
sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Então, sendo assim, eu vou passar para a Márcia, tá? Obrigado, Gonçalo. A palavra que me faltou há pouco, repovoamento da Palestina, eram as tribos, né? Que foram se ajuntando e repovoando a Palestina, tá bom? Que é a palavra que está desde cedo, né? Passou? Não, acho melhor para frente mesmo, Na tá? frente. É. Vai. Então, e Jesus? Quanta dificuldade nós tivemos para compreender, né, Jesus naquela época. O nosso patamar evolutivo ainda tão a desejar, com nossos entendimentos limitados, né? Mas Jesus nos prometeu que iria mandar um Consolador para nós, né? E esse Consolador foi a terceira revelação, que é o Espiritismo. Por que o Espiritismo? Nós que caminhamos milênios nas nossas existências passadas, sequiosos por conhecimento, sequiosos pelas perguntas que nada se encaixavam. Por que? Como entender Jesus, o Sermão do Monte, numa época em que viemos, né, em que a nobreza escravizavam as pessoas para que pudessem ter sempre as mesas fartas. E Jesus fala: bem-aventurados os que sofrem. A vida era um prazer, como até hoje para muitos ainda é. Como vamos entender o Sermão do Monte se não temos a compreensão da reencarnação? Como vamos entender as intuições que vêm através da comunicabilidade com os espíritos? Então nós tivemos esse privilégio nessa encarnação belíssima que estamos tendo atualmente, de reencontrarmos essa doutrina esclarecedora, baseada na razão, no raciocínio, na lógica, que não faz analogia aos fenômenos, ao maravilhoso, mas sim tudo que há na natureza é um halo do divino, é o halo de Deus para nós, porque Deus está em nós, no fluido cósmico universal junto conosco. Então a doutrina espírita vem nos tirar esse véu da ignorância, esse véu que há anos, há milênios levávamos como miraculoso, como fenomenologia, não conseguíamos compreender. Mas o Cristo, na época, ele, como a Consola falou, ele não podia, na sua sabedoria infinita, falar àquele povo uma linguagem clara. Ele usava alegorias, comparações, né, para que ele pudesse ser um pouco compreendido. Mas mesmo assim houve as interpretações falsas, né? Então a terceira revelação é de fato o Espiritismo. E o Espiritismo não foi ditado por um indivíduo encarnado. O Espiritismo foi nos colocado os seus ensinamentos ministrados pelos Espíritos, por diversos médiuns, que são as vozes do céu. E eles se encontraram em vários pontos da nossa Terra. E assim, através desses diversos médiuns em vários pontos do nosso planeta, cada um dando a sua contribuição valiosa, com seus níveis educacionais diferentes, recebendo então as intuições, as inspirações dos espíritos, compatíveis com os seus patamares evolutivos,
assim eles puderam trazer de forma diferente a doutrina para nós. Assim Kardec quis que não ficasse, que a nossa mensagem espírita não ficasse dita, mandada por um indivíduo encarnado, para que justamente pudéssemos evitar o personalismo, o achismo daquele que ainda leva as mazelas, as dificuldades relacionadas ao nível moral e intelectual do nosso planeta. Então, por isso que a nossa doutrina não é individual de um homem, em si, ela veio ditada pelos Espíritos, para que assim a gente tivesse uma mensagem bem esclarecida. E o Cristo, ele com certeza, ele não veio destruir a lei, assim como Moisés não veio destruir, assim como o Espiritismo também não vem destruir a lei. O Espiritismo é uma continuidade de tudo que Jesus nos ensinou. Então, o Espiritismo vem agregar, somar tudo aquilo que Jesus não conseguiu através das alegorias, das comparações, nos esclarecer. E o Espiritismo vem no seu tempo oportuno. Naquela época, não podia se trazer tantos esclarecimentos. Mas hoje, por mais ainda que a maioria tenha dificuldade de compreender o Espiritismo veio no momento certo. E cada vez mais a gente percebe que o Espiritismo é a obra do Cristo, é a obra regeneradora, preparando a terra para o reino de Deus. Então, o tempo é curto, né, senhor? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente, Eurípides Barçanufo, ele foi um mineiro que tinha muita dificuldade de compreender o Sermão do Monte. Então, ele foi convidado pelos parentes para ir numa reunião mediúnica. E lá, ele recebeu um senhor de poucas letras, quase analfabeto, recebeu mediunicamente uma mensagem de um espírito em francês, que se dominou João Evangelista. Na segunda reunião mediúnica que Eurípides Barçanufo foi convidado, ele recebeu uma mensagem, um outro médium, que Bezerra de Menezes havia ali o saudado, parabenizado por ali estar. Na outra reunião de incorporação, Eurípides Barçanufo, surpreendentemente, recebeu de um outro médium o seu guia espiritual, que o comunicou das suas vidas passadas e que o revelou a sua grande missão aqui na Terra e a sua grande tarefa que ele deveria desempenhar. Possuído de grande fé, porque Eurípides Barçanufo, ele era de família católica. E a toda a sua família, ele também católico, ele possuído dessa grande fé, se torna efetivamente espírita. E aí ele resolve deixar com muita serenidade a religião católica. E teve sofreu pressões, né, tanto da família quanto da Igreja Católica. A sua mãe, logo assim que soube que ele deixaria a religião católica, a sua mãe teve crises. E ele logo numa crise percebeu que a sua mãe estava sendo obsidiada.
porque ele chegou a ver o Espírito. O Eurípides Barçanufo, junto com o seu tio, o senhor Mariano, que faz até uns xaropes para gripe muito bom, né? Conseguiu retirar esse espírito da sua mãezinha e a sua mãe se cura dessa obsessão. Eurípides Barçanufo, na sua missão, conseguiu abrir um centro espírita denominado aqui Centro Espírita Esperança e Caridade. Fez muitas pregações na parte de cura, fazendo muitas curas para esses espíritos endurecidos, né? E depois ele desenvolveu o seu trabalho através de uma farmácia homeopática, onde ele atendia pessoas carentes de todos os níveis, né? Mas sofreu muita pressão da Igreja Católica, ameaças de assassinato, mas Eurípides Barçanufo conseguiu, através do Espiritismo, dessa terceira revelação, se tornar um homem de uma missão grandiosa aqui na Terra, por essa doutrina ser tão esclarecedora e consoladora. Então, que Jesus nos abençoe no nosso propósito, cada um com a sua missão de vida aqui, e que a gente possa agradecer a essa doutrina que não nos faz melhor do que ninguém aqui na Terra, mas sim nos ajuda a passar pelas nossas tribulações, pelos nossos desafios, com muita esperança, com muita perseverança, que tudo passa e que um dia poderemos nos curar efetivamente se conseguirmos praticar o que o Mestre Jesus tanto nos quis ensinar. Muito obrigada. Muito bem, Márcia. Espiritismo. Por que a palavra Espiritismo? Né? Ou seja, foi uma palavra, uma intitulação criada por Allan Kardec. Por quê? Porque a obra que ele desenvolvia era a obra principalmente dos espíritos. E quem são os espíritos? Somos nós mesmos, antes de reencarnar e depois que deixarmos o corpo físico. E ao mesmo tempo, espiritismo é a tomada de conhecimento sobre nós mesmos, que é a ciência da vida, que é o cristianismo redimido, que é voltar a falar do Cristo que fez toda a diferença a partir da sua vinda, né? Só a partir daquele momento é que nós estávamos mais ou menos no ponto de ter alguma compreensão, que ainda foi muito pouca e continua sendo pouca, né? Mas aos poucos nós vamos progredindo. Então agora vamos perguntar, quem tem alguma pergunta fácil para fazer? Alguém tem uma pergunta fácil para fazer? Difícil não, porque é mais difícil, mas tem que ser uma pergunta fácil. Alguém? Gente, essa reunião, ela está aberta, assim, 3 a 4 minutos para questionamento, se alguém tiver alguma dúvida, tá? De fazer. Senão a gente vai para o trabalho do passe. As dúvidas são tantas que vocês preferem não fazer nenhuma pergunta, não é? Tá bom. Então vamos passar agora para o passe, né? Vocês já conhecem os benefícios que a gente pode colher durante esse momento do passe, né? Em que o tarefadeiro funciona como um intermediário, um intercessor com a sua vontade de ajudar e de ser um instrumento de Deus nesse momento. Sob as tuas bênçãos, Senhor, nós te pedimos que possamos estar receptivos aos benefícios que nos ofereceis, cobrindo as nossas necessidades espirituais e físicas, eventualmente os remédios que necessitemos possam ser conduzidos, potencializados pelos espíritos, mentores desta causa,
e que nós estejamos de fé profunda na certeza da tua luz e da tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos lá aos passos. Então, agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que esteve presente nos trabalhos, desejando, Pai, que cada um de nós possa levar esses bons frutos para os nossos lares, para os nossos trabalhos, juntos nos nossos amores, que possamos, Pai, ter paz, ter tranquilidade, que essas boas vibrações possam nos acompanhar, não só no dia de hoje, mas por todo sempre. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada. Uma boa noite. Gente, eu quero dar 2 avisinhos. Então, na segunda-feira, a reunião pública é às 20 horas. E no dia 16, nós vamos ter às 17 horas o seminário sobre mediunidade. Todos estão convidados a participar. Mesmo que você seja trabalhador da casa, pode vir, né, para conhecer, para entender um pouquinho mais. Quem vai ministrar o seminário é o grupo de trabalhadores da Casa Leão Debi, lá do Rio de Janeiro, tá bom? E outra coisa, no dia 30, nós temos o nosso Evangelho no Lar também, que é no sábado aqui. Então, boa noite para todo mundo.